todos, tudo bem? Estamos mais uma vez no Clicai Jurídico para tratarmos de um tema que os alunos me perguntam muito, inclusive foi indicação de alguns alunos, que é a questão da ação penal. Como funciona a ação penal, quais são os tipos de ação penal. Então vejam, em linhas bem resumidas aqui. Nós temos dois tipos de ação penal, dois ramos principais, dois troncos principais em relação à ação penal. Nós temos a ação penal pública e nós temos a ação penal privada. A ação penal pública é aquela de titularidade do Ministério Público, que é o órgão de acusação público. E a ação penal privada é aquela de titularidade do ofendido, do seu representante legal ou, na ausência destes, do CADI. CADI, C-A-D-I, cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos. Vamos começar pela ação penal pública. A ação penal pública, ela pode ser de duas espécies. A ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. A ação penal pública incondicionada é aquela que não necessita de nenhuma outra condição para sua propositura pelo Ministério Público. Então, basta que exista prova da materialidade e requisitos de autoria, além das demais condições da ação penal, para que o Ministério Público possa propor a ação, oferecer a denúncia. Vejam que o termo aí, o nome da peça inicial acusatória é denúncia. O mesmo acontece, nós também vamos utilizar, o Ministério Público também vai utilizar a denúncia para ação penal pública condicionada. A diferença é que na ação penal pública condicionada, além da prova da materialidade, dos indícios de autoria e das condições da ação penal, o Ministério Público também necessitará de determinadas condições. E que condições são essas? Basicamente, ou a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Uma coisa que eu sempre pergunto para os alunos: requisição é a mesma coisa que representação? Não. A requisição, ela será dada pelo ministro da Justiça. Requisição significa ordem, determinação. Portanto, uma vez existente a requisição do ministro da Justiça, o Ministério Público ele é obrigado a oferecer a denúncia. Representação é a autorização. Quem que vai dar a representação? É a vítima ou seu representante legal. Portanto, uma vez existente a representação da vítima, o Ministério Público tem a faculdade de oferecer a denúncia, desde que preenchidos os requisitos da ação penal. Prova da materialidade, indícios de autoria e condições da ação penal. Vejam, portanto, que ao contrário do que acontece na ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público não necessita de nenhuma condição especial, na ação penal pública condicionada ele vai necessitar da requisição do ministro da Justiça ou da representação do ofendido ou do seu representante legal. Quem vai dizer se, naquele caso específico, é necessário uma requisição, uma representação, é o próprio Código Penal, quando ele for tratar das disposições de cada crime, ou então, lá na parte geral, quando ele for falar da territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Em relação à ação penal privada, que é aquela de titularidade da vítima ou do seu representante legal, nós temos a ação penal privada exclusivamente privada, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública e nós temos a ação penal privada propriamente dita. A ação penal privada propriamente dita é a regra geral. É aquela na qual nós não temos situações específicas. A vítima, portanto, ou o seu representante legal podem oferecer a queixa-crime. Queixa-crime é o nome da peça inicial acusatória na ação penal privada.
E na falta da vítima ou do seu representante legal, também poderão oferecer essa queixa-crime o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Na ação penal privada, exclusivamente privada, apenas a vítima é quem vai poder mover essa queixa-crime, oferecer essa queixa-crime. Se a vítima estiver morta, se ela estiver desaparecida, o CAD não poderá oferecer essa queixa-crime no seu lugar. E por último, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Quando que nós teremos esse tipo de ação penal privada? Nos crimes em que se originariamente esses crimes originariamente seriam processados por meio da ação penal pública. Contudo, por inércia do Ministério Público, o Ministério Público acaba não oferecendo a denúncia e a partir do momento em que se encerra esse prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, surge para a vítima oferecer a queixa-crime no seu lugar. Então vejam, aí nós temos como se fosse um anfíbio, né? Por quê? Porque essa ação penal, ela nasce pública. Ela seria pública, mas por inércia do Ministério Público, a própria lei concede a possibilidade da vítima de oferecer a queixa-crime no lugar do Ministério Público, no lugar da denúncia do Ministério Público. E por que isso? Para evitar que esse crime fique sem ser processado. Vejam que no caso da ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que o Ministério Público perceba a sua inércia e queira retomar a ação penal, ele vai retomar a ação penal como titular que é desta ação. E a vítima sobra unicamente a oportunidade de figurar como assistente de acusação nesse caso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais aí sobre a ação penal, tipos de ação penal, espécies de ação penal, e a gente se vê logo mais com mais um tema interessantíssimo do direito penal e do processo penal. Tudo bem? Um beijo grande para vocês e até a próxima!